Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Miriam de Oliveira e você é muito bem-vindo de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje vocês vão aprender a fazer esse cestinho feito todo no ponto baixo centrado. Se você ainda não sabe como fazer o ponto baixo centrado, você vai aprender nessa aula de hoje. Te convido para se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou com aquela amiga que ama essa arte manual, assim como eu e você. Lembrando que no vídeo de hoje eu não vou estar ensinando a fazer a rosa e as folhas, que são feitas no fio barbante. Porém, se você quiser ter acesso a esse conhecimento, basta deixar para mim nos comentários que eu venho trazer tudo explicadinho para que você tenha esse conhecimento. E lembrando que o meu foco com esse canal é realmente trazer possibilidades para que vocês possam fazer do crochê um negócio. Então, se você se identifica, seja muito bem-vindo para fazer parte da família desse canal. Antes de iniciar a aula do cestinho que vocês vão aprender hoje, eu decidi trazê-lo vazio para que vocês vejam a estrutura desse cesto. Olha, eu posso amassar e eu consigo moldá-lo com muita facilidade. E fica perfeito novamente. Olha só essa base de fundo, feita todo com pontos baixos centrados. E você vai aprender essa aula nos próximos minutos. Olha só que delicadeza nesses pontos baixos centrados. E lembrando que você não precisa se prender ao fio residual. Você pode usar sua criatividade e o fio que você tem. Então, para a confecção do cesto, vou precisar do fio de malha. Vou estar utilizando o fio de malha residual, inclusive as sobrinhas que eu já tenho. Vou estar utilizando também uma agulha de número 7, pois ela é compatível com o meu fio. Uma agulha de número 4 e uma tesoura. Para iniciar, vou fazer então meu círculo mágico. Faço essa voltinha como se fosse um X por cima dos dedos. E vou passar a minha agulha agora por baixo dessa primeira voltinha, onde tá essa pontinha aqui. Então, pego a minha agulha, venho com ela por baixo dessa voltinha e pego o fio que está vindo do novelinho e trago a primeira laçada. E já faço em seguida a minha primeira correntinha. E como é um fio residual, eu fiz um pouquinho mais folgado para facilitar na hora de colocar os próximos pontos baixos centrados a seguir, nas próximas voltas. Então, vou vir com a minha agulha dentro do círculo novamente, pegar o meu fio com a laçada e vou fazer então o primeiro ponto baixo. Porém, a gente vai começar a contar desde essa primeira correntinha. Ela vai simbolizar o primeiro ponto baixo. Depois vocês vão entender como que a gente vai fazer para que ela se torne ponto baixo, assim como esse próximo. Contando aqui, já tem então os 2 pontos. Venho no círculo novamente, pego mais uma laçada e faço mais um ponto baixo. Novamente. Contando então com a correntinha, já tenho 4 pontos baixos. Vou fazer mais 2, ficando com um total de 6. Porém, isso é muito recorrente à espessura do seu fio. Se for um fio mais grosso, talvez não precise colocar essa quantidade. Você pode colocar menos, se você achar que for necessário. Fiz então aqui 5 pontos baixos. Conto 1, 2, 3, 4 e 5. Contando então com essa correntinha, já tenho os 6 pontos baixos. Solto a laçadinha da agulha. E vou puxar então essa pontinha para que o círculo se feche. Olha como já ficou bem fechadinho. Se os seus pontos ficarem muito longe, como está aqui, talvez precise de mais um ponto. Eu vou colocar mais um ponto aqui, porque eu achei que ficou um pouco longe. Como é fio residual, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, por essa razão, eu vou colocar mais um ponto. Já fiquei a orientação para vocês aplicarem nos trabalhos de vocês. Se você achar que ainda ficou muito longe, você pode colocar mais um ponto. Volto aqui, puxo novamente o fio e já vou fazer o fechamento.
Vocês lembram que o primeiro ponto é a correntinha? Então, ela não tem as alcinhas, assim como os outros pontos têm. Então, pega a minha agulha e nessas duas primeiras alcinhas, coloca a minha agulha de trás para frente. Pega essa primeira e a segunda. Olha, pega essa alcinha, coloco na agulha e vou levá-la para o lado de trás. Agora que eu já levei essa alcinha para o lado de trás, a correntinha primeira que eu fiz se torna ponto baixo. E vou iniciar então os pontos baixos centrados. Se você não sabe como fazer o ponto baixo centrado, vou te explicar. Vou folgar um pouquinho essa laçadinha. E na correntinha você vai pegar entre essa laçadinha aqui, que tá embaixo, e essa que tá em cima, porém por baixo da alcinha. Peguei então a agulha de número 4 para facilitar, para que vocês consigam entender. Aqui eu tenho duas alcinhas, tá vendo? Por isso que eu coloquei uma agulha menor, para que vocês consigam entender completamente. Vou pegar essa laçadinha e vou colocá-la de volta na agulha. Puxo o fiozinho para que essa laçadinha não fique tão folgada. Ainda está um pouco folgada aqui na frente, tá vendo? E aqui atrás também, olha. Então, puxo mais um pouquinho esse fio. Agora que essa alcinha da correntinha, que agora é ponto baixo, está mais ou menos o mesmo tamanho das outras, laço meu fio e trago. Olha, dou altura. Tenho então essa laçadinha na agulha. Pego esse fiozinho, pois eu vou trabalhar os próximos pontos por cima dele, para que o círculo mágico não se desmanche. Então, vou fazer a correntinha do início. Sempre para iniciar, faço essa correntinha. Vou vir no mesmo espacinho, inserir a minha agulha, laçar o meu fio e trazer para o lado da frente. Vai dar um pouquinho mais de trabalho para que eu faça o meu primeiro ponto baixo centrado dessa segunda volta, pois aqui no início é uma correntinha. E vou continuar com a agulha de número 4 para que vocês consigam acompanhar com mais facilidade. Olha, aqui eu tenho o próximo ponto, aqui as alcinhas dele e aqui as duas perninhas. Eu vou inserir a minha agulha no centro, entre uma perninha e a outra. E também preciso sair no centro, não tinha saído no centro. Olha, aqui é o centro. Tem uma perninha de cá e a outra de cá. Então, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago, dou altura e finalizo o ponto baixo centrado. Finalizei o ponto baixo centrado, vou fazer um aumento. O aumento significa 2 pontos baixos no mesmo espaço, assim como eu fiz essa correntinha e esse ponto baixo. Então, para fazer o aumento desse segundo ponto da base, vou inserir a minha agulha de novo no mesmo espaço, laçar o meu fio e trazer, e em seguida finalizar o ponto baixo centrado. Então, aqui eu já tenho 2 aumentos. Como eu tenho 7 pontos baixos na minha base, vou ficar então com um total de 14 pontos nessa segunda volta. Lembrando que se você fizer 5 pontos na base, você vai ter 10 pontos na segunda volta. Se você fizer 6, você vai ter 12 pontos na segunda volta. Para ficar mais fácil, vou tirar a laçada da agulha. E olha, aqui tem 2 alcinhas. Aqui embaixo tem 2 perninhas. Essas duas do ponto anterior. E mais escondidinho, tenho aqui as 2 perninhas do terceiro ponto. Então, pega essa laçadinha, coloco de volta na agulha. Insiro a minha agulha aqui e tenho que sair no centro do ponto. Olha, agora saiu certinho entre uma perninha e a outra. Também dá para perceber que esse é o terceiro ponto. Esse é o quarto ponto, esse é o quinto. E assim são com todos os outros. Então, agora eu volto, pegar o meu fio, trazer a laçada na agulha, dou altura e faço o meu ponto baixo centrado. Venho de novo,
no mesmo espaço e faço o aumento. Dou altura e finalizo o ponto. Então, vou fazer esse processo por toda essa volta. E olha como já fica bem fácil o arremate da ponta, pois eu já estou crochetando os pontos por cima dela. Então, para fazer o último ponto do aumento, venho aqui no centro, no mesmo espacinho que esse último ponto saiu, laço meu fio e trago, dou altura e finalizo o último ponto baixo centrado dessa segunda volta. Se você quiser um cestinho mais estreito, você já pode começar a subir as laterais do cesto. Porém, eu vou mostrar para vocês como você pode aumentar. Solto então a laçada da agulha, venho aqui nessas duas laçadinhas do primeiro ponto baixo centrado, pois esse primeiro é uma correntinha, com a minha agulha de trás para frente, por baixo dessas duas alcinhas. Olha, pego então agora essa laçadinha, coloco na agulha e levo para o lado de trás. Então, agora aquela primeira correntinha também já tem as alcinhas. E para fazer então a continuação da terceira volta, venho novamente no centro da correntinha, saindo também no centro, coloco a laçadinha de volta na agulha, puxo o fio para que essa laçadinha não fique tão folgada, pego o meu fio, coloco na agulha de volta e trago para o lado da frente, fazendo então a primeira correntinha da terceira volta. Agora vai ser um pouquinho diferente, pois nessa correntinha da base eu vou fazer apenas uma correntinha. Já nesse segundo ponto, vou fazer então o meu aumento, sendo todos pontos baixos centrados. Tem que sair exatamente no centro do ponto da base. Trago meu fio e dou altura. Os aumentos são 2 pontos no mesmo espaço. Agora que eu já tenho o aumento finalizado, venho no próximo ponto e faço apenas um ponto baixo centrado. E nesse próximo ponto, faço o aumento. Então, nessa terceira volta, essa será a sequência. Um ponto baixo centrado sozinho. E no próximo, faço então o aumento. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar deixando para mim nos comentários, que eu venho te responder e te ajudar da melhor forma possível. Olha, então essa será a sequência. Vou fazer esse processo por toda essa volta e retorno com vocês. Finalizei a terceira volta e para que não tenha nenhuma dúvida, vou conferir com vocês, para que não dê errado no seu trabalho. Então, vamos lá. No primeiro ponto da base, que é esse aqui, tem uma correntinha sozinha. No próximo ponto da base, tem um aumento. E a seguir, tem um ponto baixo centrado sozinho. No próximo aumento, um ponto baixo centrado sozinho, um 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 aumento, um ponto baixo centrado sozinho e finalizei com um aumento. E deu super certo, porque aqui tem um aumento e no próximo, que é a correntinha do início, tem um ponto baixo centrado sozinho. Então, se você fizer dessa forma, não vai ter erro no seu trabalho. Vou fazer o início da quarta volta para vocês entenderem melhor. Venho aqui, faço o fechamento normal, volto na correntinha do início, insiro a minha agulha e em seguida eu coloco a laçadinha na agulha e já ajusto o fio para não ficar muito folgado. Laço então meu fio e trago voltura para iniciar a quarta volta.
Então, aqui eu tenho uma correntinha no ponto da base. Nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixo centrado sozinho. Lembrando que aqui na base eu tenho um aumento. Então, nesse primeiro ponto do aumento, faço apenas um ponto baixo centrado. No segundo, que eu faço meu aumento. Então, insiro a minha agulha, laço meu fio e trago, e vou fazer o aumento sobre o segundo ponto do aumento da base. Então, na terceira volta, eu tinha um ponto baixo centrado sozinho e um aumento. Um ponto baixo centrado sozinho e o aumento. Porém, se você quiser aumentar, na quarta volta você vai precisar de 2 pontos baixos centrados sozinho e em seguida o aumento. Vou repetir com vocês. Faça então os 2 pontos baixos centrados sozinhos, um em cada ponto de base. Após fazer os dois, faço o aumento. Então, essa será a sequência para aumentar a base do fundo do cesto. E se você quiser fazer 5 voltas, você vai precisar ter 3 pontos baixos centrados, um em cada ponto de base, e no segundo ponto do aumento da carreira anterior, que é a base, você vai precisar fazer o aumento. Então, você vai ficar com 3 e em seguida o aumento. Se você quiser fazer 6 voltas, você vai precisar de 4 pontos baixos centrados e em seguida o aumento. E se ficou alguma dúvida, vocês podem estar deixando para mim nos comentários, que eu vou responder todos vocês. Porém, eu quero o meu cestinho mais estreito, então vou desmanchar esse início da quarta volta para iniciar a subida do cesto. Tem então aqui as 3 voltas da base finalizada, mas é como eu disse para vocês, se você quiser aumentar, vai ficar ao seu critério. Então, para dar continuidade, pego uma dessas alcinhas, que é exatamente a que está aqui atrás. Eu gosto de colocar minha agulha de trás para frente e pegar essa de baixo. Coloco a laçadinha na agulha de volta. Puxo o fiozinho para não ficar tão folgado. Laço o fio e trago a laçada, que também vai simbolizar o primeiro ponto baixo da subida do cesto. Se ficar alguma dúvida, volte o vídeo, que eu tenho certeza que você vai conseguir acompanhar. E para dar sequência, eu vou pegar essa alcinha de cima e essa aqui de trás do ponto. Vou deixar essa aqui de baixo. Insiro a minha agulha e pego as duas. Laço o fio e trago. Dou altura na laçada. Laço novamente e fecho meu primeiro ponto baixo. Vou repetir nas próximas alcinhas. Algo muito importante é sempre fazer com que os pontos fiquem da mesma altura. Isso vai trazer um acabamento muito mais bonito para o seu trabalho. Eu vou repetir novamente mais um aqui com vocês, para que vocês não fiquem com dúvida. Então, eu peguei essa alcinha de cima e a de baixo do ponto. Laço meu fio e trago, dou altura, a laçada. Laço novamente e fecho meu ponto baixo. Então, vou repetir por toda essa volta e volto com vocês para a gente fazer o fechamento juntos. Tenho aqui a primeira volta da subida do cesto finalizada. E agora eu vou fazer o fechamento normal. Tiro a agulha da laçada, coloco a minha agulha por baixo das primeiras alcinhas. Pego a laçada que está solta, coloco de volta na agulha e levo para o lado de dentro do cesto. Volto então no centro da correntinha, entre as duas perninhas. Olha, aqui tem uma e aqui tem outra. Coloco de volta a laçada na agulha. Ajusto meu fio para que essa laçada não fique tão folgada. Laço meu fio novamente, trago. Dou a altura
e faço a primeira correntinha da segunda volta. E olha só como já vai ficando o trabalho. Essa correntinha, então, é o primeiro ponto baixo centrado da subida do cesto. Para continuar, venho no próximo ponto, exatamente no centro. Pego meu fio, dou altura e faço ponto baixo. Venho no próximo. E vou fazer a mesma repetição. Essa é a sequência da segunda volta. Venho no centro do ponto. Saio exatamente no centro, entre as duas perninhas, debaixo das duas alcinhas. Aqui tem uma e aqui tem a outra. Laço meu fio e trago, dou altura. E fecho o meu ponto baixo centrado. Vou repetir essa sequência de pontos por todas as voltas da subida do cesto. Finalizei a segunda volta com apenas pontos baixos centrados. Agora vou fazer o fechamento. O fechamento é sempre o mesmo padrão. Não tem nenhuma mudança. E novamente venho no centro da correntinha, coloco a laçada na agulha. E em seguida laço meu fio para dar início à primeira correntinha da terceira volta. Então, a partir de agora, será a mesma repetição. Inicio com a correntinha e nos próximos pontos faço sempre pontos baixos centrados. Não tem segredo, não é difícil. Esse é o padrão de ponto que eu vou repetir por todas as voltas. Quase finalizando o meu cesto, porém o meu fio acabou. Eu já vou aproveitar para te ensinar como você vai fazer se acontecer isso no seu trabalho. Então, para dar continuidade, vou pegar um outro fio, coloco a minha agulha de volta nessa alcinha, deixo uma pontinha do fio que eu vou utilizar, sobrando, insiro a minha agulha no centro do ponto da base, pego o fiozinho, trago a laçada, dou altura normal e faço então um ponto baixo centrado. Fiz então um ponto baixo centrado. Agora pego a pontinha do fio que eu estou trabalhando e coloco próximo à pontinha do fio que acabou. Ajusto aqui as alcinhas para não ficar tão folgadas e continuo a trabalhar os próximos pontos por cima dessas duas pontinhas. Fazendo dessa forma, o seu trabalho não vai desmanchar. Você pode trabalhar, você pode fazer com muita tranquilidade, que não vai ter problema no seu trabalho. E eu vou sempre puxando as pontinhas e crochetando por cima. Então, é assim que eu faço quando um fio acaba e eu preciso começar com um novo fio. Faço então um ponto normal, puxo toda a pontinha do fio e com a minha agulha de trás para frente, nas primeiras alcinhas de cima, pego a pontinha do fio, levo para dentro do cesto e vou voltar com a pontinha no mesmo espacinho que ela está saindo. Então, venho aqui, por baixo dessas duas alcinhas, insiro a minha agulha, pego a pontinha e trago para o lado de dentro.
e vou arrumar essa alcinha para que ela fique do mesmo tamanho das outras. Olha. E agora eu vou esconder essa pontinha por dentro de alguns pontos. Como é cesto, não tem muita necessidade de esconder muito, tá? Porque a gente não vai colocar peso, então é mesmo só pra não ficar muito aparente essa ponta. E eu já quero aproveitar para te convidar a me seguir nas minhas redes sociais, tanto o Instagram como o TikTok. Se você quiser saber mais como é os bastidores aqui, vou deixar uma arroba para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece por trás das câmeras. Se você tiver interesse em me acompanhar mais de pertinho, fique à vontade, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, continuando aqui, eu vou arrematar já esse fiozinho, já escondi o suficiente. E já está pronto o cestinho. Então, esse é o nosso cestinho pronto, fiz ele maiorzinho, porque eu quero fazer uma decoração maravilhosa com ele, com algumas rosas. Inclusive, já tenho aula aí no canal, vou deixar nos cards para vocês assistirem a aula da rosa, que eu já fiz em homenagem ao Dia das Mães. E se você quiser ter acesso a esse conteúdo, vou deixar nos cards para você acompanhar. Então, é esse o resultado do cestinho pronto. Olha só que base perfeita. A estrutura bem durinha, gente, olha isso. E lembrando que você quiser ele mais largo, você pode aumentar a estrutura do cesto na base, assim como eu expliquei no início do vídeo. Vou aproveitar e mostrar para vocês mais algumas pecinhas que eu tenho de cesto para vocês usarem como inspiração. Olha, eu tenho esse que é mais larguinho, porém é menor. E também tenho esse, eu acho uma fofura esse cestinho. Fica a orientação para vocês, se você quiser fazer ele menorzinho, para guardar algum acessório, eu uso muito para guardar os acessórios das bolsas. Esse vermelho também é fio residual, o verdinho é esse mesmo fio, e apenas esse terracota que é fio prêmio. Mas você pode utilizar qualquer fio que você tiver em casa, não precisa se prender a nenhum tipo de fio. Use a sua criatividade, use o que você tem, faça o seu melhor, que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, pessoal, esse é o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pois eu fiz tudo com muito amor e carinho para que vocês possam ter mais conhecimento e consigam fazer as peças de vocês, consigam vender e lucrar com esse trabalho maravilhoso que é o crochê. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like, seu comentário. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que ama crochê, pois você vai estar me ajudando a divulgar esse trabalho maravilhoso que é o crochê. Vou ficando por aqui. Ficam todos com Deus e até a nossa próxima aula.